Oiê, tudo de bom e de bem para você. Muita força, muito equilíbrio, muita harmonia. Espero que você esteja bem e fico grato por estar passando por aqui. De cara, estou mandando um beijo estalado na bochecha da Leni e da Carol Porto. Muito obrigado pela companhia, grato pela simpatia. Hoje, uma historinha intrigante. A primeira aconteceu no início de 2013, a primeira vez que eu encontrei essa, digamos, criatura. A segunda vez foi no final do mesmo ano. A primeira vez foi no Rio Grande do Sul, a segunda foi em Santa Catarina. Antes da gente começar, deixe um pedido, dê seu gostei agora, para não esquecer depois. Inscreva-se no canal e turbine o projeto. Compartilhe para aumentar o alcance e também o interesse do algoritmo e comente algo para que o YouTube possa entender que pode nos mostrar mais vezes para mais pessoas. Se desejar entrar em contato conosco, o e-mail está na descrição. Feito minha propaganda, vamos ao caso de um velho ciclista. Então, vem comigo! Antes da gente começar propriamente dito, eu deixo aqui um comentário. Quem me acompanha desde as primeiras histórias sabe que sempre disse que ouvia vozes expondo algo. Não necessariamente com imagens. Às vezes que consegui um contato foram assim. Muito poucas vezes houve uma conversa mais, digamos, normal. Não sou louco. Vozes ouvidas internamente, sim. Uma espécie de comunicação telepática ou algo assim, sei lá. Os especialistas podem explicar. Para melhor compreensão, eu uso expressões como disse, declarou, ou algo similar. Nem sempre entenda isso como uma conversa direta. E muitas vezes, quando ocorriam imagens, pareciam bem reais até, por sinal. Coisas materializadas. Incrível, deve despender muita energia. O processo de aceitação e compreensão levou bastante tempo e isso influenciou na qualidade do contato e também na sua dimensão. Vamos à história propriamente dita. A primeira parte ocorreu quando eu estava trabalhando em Uruguaiana, estava como chefe da delegacia de Uruguaiana, lá no Rio Grande do Sul. Havia sido convocado para estar em Porto Alegre para uma reunião de trabalho. Escolhi uma viatura Blazer das antigas, das chamadas 4 cilindros, para fazer esse trajeto Uruguaiana-Porto Alegre. Porque na volta a viatura estaria abarrotada de material que a gente chamava de material de consumo e também de alguns equipamentos novos, outros otimizados e outros até consertados. Enfim, uma viagem longa e solitária pela BR-290, mais para carga do que qualquer outra coisa. Na ida, quando passei por Santa Margarida do Sul, em direção a Porto Alegre, tem uma reta da ponte sobre o Arroio Cambaizinho. Naquela reta, eu avistei um ciclista trafegando de forma errática sobre a rodovia. Consegui pará-lo e pedir para que ele ajudasse, que ele pedalasse pelo acostamento, que ali onde ele estava pedalando seria muito complicado, ele poderia até ser atropelado, estava atrapalhando o trânsito. O homem, nada falou, só ficou me encarando. Tentei explicar que trafegar em cima da pista de rolamento era perigoso, etc e tal. Aquele discurso padrão, a princípio achei que estivesse embriagado. Primeira vez que eu ouvi, mas quando interagi com ele não senti cheiro de álcool.
Perguntei o nome dele e se era da região. O homem baixou a cabeça baixa, ele sussurrou que estava pedalando pelo mundo e se calou. Gastei o meu latim e resolvi seguir em frente. O tempo passou. No final de 2013, fui trabalhar em Santa Catarina em uma operação especial. Lembra daquela época das perturbações dos grupos criminosos ali em Santa Catarina? Uma onda de violência que iniciou em novembro, mais ou menos, de 2012, se arrastou bastante tempo. Quando foram registrados vários incêndios cometidos principalmente contra ônibus, várias equipes de apoio da PRF deslocaram para Santa Catarina. E eu fiz parte de uma equipe de apoio para preencher o número básico de operadores de uma ferramenta especial que a PRF tinha. Não sei se ainda tem. É o scanner. Nessa época, já estava aguardando minha remoção para o estado de Sergipe. Um certo dia, estávamos operando na BR-163 em Dionísio Cerqueira. Nosso ponto era o posto de combustíveis Barracão, na entrada da cidade. Nossa missão era aguardar um veículo que a Polícia Federal estava monitorando. Lá pelas 7 da manhã, o veículo deu as caras. Quando passou pela viatura, escaneamos e localizamos uma anomalia na região do airbag do veículo. Veículo parado, veículo fiscalizado pela equipe de apoio à nossa viatura. Os PRFs que abordaram não estavam achando o que nós alertamos para eles. Então, passamos novamente a viatura em frente ao veículo e escaneamos o carro novamente. A viatura, que é uma viatura discreta, óbvio, parou a alguma distância do veículo e eu saí e fui até o local. Para ajudar a localizar onde estava a anomalia, no caminho avistei um ciclista andando em zigue-zague na rodovia. Eu não pude me conter, decidi abordá-lo. Quando ele parou, fiquei surpreso, pois o reconheci de primeira. Era o mesmo senhor que havia encontrado meses atrás lá em Santa Margarida do Sul. Era o mesmo ciclista fazendo o mesmo. Voltei a comentar com ele os procedimentos e ele sorriu. Sempre de cabeça baixa, mantinha uma postura de certo respeito para com o policial que estava à frente dele. Era o que eu achava. Depois que gastei meu latim com aquele hall de recomendações e teses de bom senso, o homem simplesmente atravessou a rodovia sem olhar para os lados. Eu gelei. Na minha visão, uma carreta havia colidido com a bicicleta. A carreta, bom, seguiu viagem. Viagem normalmente. Não freou, não fez nada. Lá no acostamento do outro lado, o velho ciclista simplesmente ergueu a mão e abanou para mim. Frustrado, voltei para o caminho do veículo em foco. Sabedor da localização escaneada, abrimos o painel frontal do carro e encontramos um filé para a Polícia Federal. Notas fiscais de aluguel de barcos e garagens em Balneário Camboriú, recibos de pagamentos de telefones celulares, aluguéis de casas e apartamentos, pagamentos de taxas de condomínio e despesas, enfim, das mais variadas. Junto a isso, $200 mil em notas bem fresquinhas. Motorista e acompanhante entregues à Polícia Federal de Dionísio Cerqueira, que fez a sua parte. Voltando à viatura scanner, meu parceiro, um PRF de Ponte Alta, Santa Catarina, me perguntou o que havia acontecido, por que havia parado no meio do caminho, por que estava lá gesticulando por nada. Eu virei para ele e disse: fui zoado por um fantasma. O colega começou a rir muito. Fantasma? Onde você achou um fantasma aqui? Eu olhei para ele, chateado, meio... você sabe. E aí, bom,
Aí eu fiquei sendo chamado de Gasparzinho por uns dias, até ele se satisfazer da brincadeira. Eu já tinha visto sombras erráticas, normalmente à noite. Nas rodovias isso é bem comum até, se você prestar atenção, caminhoneiros, motoristas de ônibus, que veem mais essas coisas. Havia visto algumas aparições em locais específicos, como a noiva ali na BR-290, ou então aquele rapaz lá em Maravilha, foi nessa mesma época, lá em Maravilha, que avisou a mulher do acidente, de um provável acidente, e lá estava a lápide dele, aquelas casinhas que ficam à beira da estrada. Tem aí, eu contei, deve estar aí para trás. Mais ou menos isso. Mas nunca havia visto uma assombração, digamos, viajante em pleno dia. Logo depois eu fui removido para Sergipe. E lá fui apresentado para uma outra dessas que eu conto, eu chamo de fantasmas do dia. E essa eu conto outro dia. Feito? Seja o que for que o momento presente contenha, aceite-o. Aceite-o como se você o tivesse escolhido. Sempre trabalhe com ele, não contra ele. Faça dele o seu amigo e aliado, não o seu inimigo. Assim seja. Tchau, tudo de bem e de bom. Até semana que vem.